Oi, gente, o assunto de agora é importantíssimo. Dia 2 de abril, última quarta-feira, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, com o tema desse ano: informação gera empatia, empatia gera respeito. E para falar sobre esse assunto tão caro para todos nós, para toda a sociedade mundial, estamos recebendo a Juliane Casagrande. Ela é presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Xanxerê, AMA. Juliane, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Juliane, a associação tem 2 anos, né? Qual o objetivo, como é que surgiu essa ideia, o objetivo de criar uma associação de amigos e pais de pessoas com autismo? Então, Márcio, tudo iniciou lá no ano de 2019. Nós iniciamos o movimento. Na época, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha formado comissão, nós já tínhamos elencado estatuto e entrou a pandemia, né? No início de 2020 entrou a pandemia e a gente não conseguiu mais dar sequência, movimento para essa associação. Ela ficou parada e em 2022 a gente retomou a associação e aí sim, ela se tornou uma associação com CNPJ, com estatuto. Oficialmente a AMA existe, né? Foi essa data. Então, nós estamos indo para o 3º ano, eu sou a segunda presidente da associação, e nós estamos iniciando o trabalho. Iniciando por quê? Porque toda associação, ela requer da parte formal, porque não deixa de ser uma empresa, uma organização, e tem todo aquele outro processo que de credenciamento, de trazer as famílias, de trazer a sociedade para entender um pouco mais sobre o autismo e também fazer parte do movimento, porque na associação não precisa participar somente pais, mães e autistas. Todos podem participar, seja ele sendo o autista ou sua família ou como um voluntário. Bem, a necessidade foi para quê? Porque a gente, provavelmente, o convívio, né, com outras pessoas que tinham filhos com autismo, já existia essa conhecimento, né? Mas por que a necessidade de criar um grupo para relacionar não só pessoas com pais, mas também a sociedade como um todo, como você acabou de destacar? Qual foi a necessidade para essa criação? Eu vou puxar um pouco para a minha realidade de vida. Em 2016, quando o meu filho teve o diagnóstico de autismo, as pessoas, elas desapareciam, porque não tinha ninguém para falar conosco sobre autismo. As pessoas achavam aquilo algo fora do comum, por mais que esse transtorno existe há muitos anos. E as pessoas não tinham conhecimento, assim como eu não tinha conhecimento. Eu trabalhava na área da educação, eu nunca tinha tido nenhuma oportunidade de conhecer um autista e muito menos estudar sobre o tema. Então, essa necessidade, eu sempre busquei pessoas que pudessem, de alguma forma, trazer informações para a minha realidade de vida. Então, quando eu mencionei em 2019 que a gente iniciou, foi um grupo de professores. Eu sempre menciono que a Marisa, da Padavix, e outras pessoas que era do grupo de relacionamento dela, que iniciaram esse movimento, porque eu também não conhecia que tinha essa possibilidade. E ela me convidou e a gente foi trabalhando essa parte formal da associação. Mas toda associação, ela é criada a partir de uma necessidade. Sim, nós não estamos falando de muitos anos atrás. 2016, as pessoas não queriam falar sobre autismo. Ninguém falava sobre autismo. E aí você começa, eu quero falar com uma outra mãe, um outro pai, uma outra família que tenha uma criança igual a minha, para a gente trocar informações. Troca de experiência, né? Porque a troca de experiência é super válida. E não tinha ninguém. Não tinha a escassez de profissional, não tinha nem profissional na época. Para você ter uma ideia, o meu filho foi diagnosticado porque eu tive que sair de Xanxerê, sair do estado de Santa Catarina e para o estado do Rio Grande do Sul. O médico de Porto Alegre que me atendeu e acompanhou meu filho até recentemente, ele veio a falecer, mas foi Porto Alegre que eu consegui ter um diagnóstico, porque o que acontece hoje, ou até muito, anos atrás, enfim, não tem profissionais qualificados para dar o diagnóstico. E aí você precisa sair do teu domicílio, você precisa buscar profissionais que tenham essa capacidade, esse know-how para poder dar o diagnóstico. Então, lá em 2016, meu filho já tinha 3 anos quando nós conseguimos ter o diagnóstico dele.
Bem, a pergunta que todo mundo faz é como identificar, né? Sim. Porque tem 3 graus, né? O 1, o 2 e o 3, que é o mais nítido, mais severo, Sim. né, Juliane? O teu filho é nível 1. Isso. Então é mais branda, né, a identificação, ela fica um pouco mais difícil. Como é que foi esse processo? Então, hoje a gente chama de nível de suporte, né? Foi mudando dentro da nomenclatura. Então, o nível de suporte hoje, no caso do Nicolas, é nível de suporte 1. Mas eu costumo dizer, e baseado no que eu tenho buscado de informações, que todo autista, ele requer normalmente é a mesma quantidade de intervenção, uns mais e outros menos. Nível de suporte 1, uma intervenção mais branda, vamos dizer assim, no nível de suporte 2, e assim sucessivamente. Mesmo tendo o nível de suporte 1, todo autista precisa de muita intervenção. E normalmente não é intervenção através de medicamento, é através de terapia. Uhum. Então, eu identifiquei, depois de 3 anos, como eu mencionei anteriormente, eles dão indícios, porque o meu filho, até 2 anos e meio, ele era uma criança normal. Normal, eu digo no sentido de que ele andou, ele caminhou, ele falou, eu fiz o desfraude, todo o processo como qualquer outra criança. Por volta de 2 anos e meio, ele teve um rompimento. A gente chama, agora sabendo o nome técnico, de poda neural. Ele deixou de fazer muitas coisas que ele já tinha aprendido. Ele deixou de se alimentar, que o caso do meu, a parte de alimentação é mais severa, então ele tem seletividade, ele tem rigidez, e é nesse quesito que ele se enquadra no nível de suporte 2. Por exemplo, qual é a severidade dele? Por exemplo, na alimentação. O meu filho come a mesma comida todos os dias desde os 2 anos e meio. Então, entre 2 anos e 2 anos e meio até 3 anos, que foi ao diagnóstico, foi um processo da gente tentar adaptar qual era a alimentação que ele estava comendo, porque ele comia tudo, todas as coisas. Eu nunca fiz comida separada para ele. E por volta desse ano, né, dessa etapa da vida dele, houve a poda neural. E aí ele deixou de comer tudo que ele comia. E ele começou a comer só coisas escuras. Então ele come a mesma comida todos os dias desde 2 anos e meio, que é a sopa de feijão. Todo dia? Todo dia. Sopa, isso no café da manhã? Não, almoço. Almoço. Então almoço, a vida toda dele é sopa de feijão. Sopa de feijão. Então a gente conseguiu inserir com muito tratamento, com muito estímulo, carne moída frita. Escura, né? Não pode ter nada, é sal e a carne. Então, ao longo desses anos, desses praticamente quase 9 anos de tratamento, a gente conseguiu inserir a batata frita, que é branca. Textura, cor, cheiro, tudo isso interfere. Então, o almoço dele é só a sopa. Sempre foi a sopa. À noite ele come a carne moída. E aí, quando a gente sai, enfim, que não tem, aí ele se obriga, ele come a batata. Né? Então, mas são esses 3 alimentos? Os 3. Sopa de feijão, carne moída e batata frita. Então, de manhã ele não come, ele só toma uma xícara de café preto desde que ele tinha 3 anos. E aí, ao longo do processo, a gente vai inserindo de tanto estímulo, de tanto o Teófilo trabalhar, de tanto os profissionais trabalhar e a família, a gente consegue inserir novas alimentações. E essa inserção de nova alimentação, ela através da terapia. Com psicólogo? Não, terapeuta ocupacional. Aí hoje, por exemplo, a Fono trabalha com ele a alimentação também. Quando você monta uma equipe multidisciplinar e você tem uma situação pontual, normalmente todos daquele ciclo trabalham sobre aquele tema. Perfeito. Então, na minha casa, na TO, na Fono, na psicóloga, todos trabalham esse tema. Por exemplo, na psicóloga ela não vai fazer a comida, mas ela trabalha todas as questões daquele item. Nós tentamos por muito tempo inserir a banana na alimentação dele. O TO trabalhava a banana, eu fazia bolo de banana. A família toda, todos os processos eram voltados em cima da banana. Vai no mercado, mostra a banana, sabe? Porque o que o autista ele precisa? De repetição. Repetição. Que o teu filho levaria 2 dias para comer, o meu leva 6 meses. Repetindo todos os dias. Mas depois que come, que se adapta ao paladar. Entra no cardápio. Por exemplo, hoje ele come pipoca, que é uma comida branca, né? Tem específico. É sempre a mesma pipoca, sempre o mesmo óleo. Porque se eu mudar de óleo, ele não come, porque ele tem toda a parte da face super aguçada. Então, a parte de paladar,
enfim, todo esse processo é muito aguçado. E aí ele identifica o cheiro, ele identifica sem provar que não é aquilo que ele está habituado a comer. Bem, eu fico imaginando pessoas que não têm esse mesmo conhecimento. Por isso que o tema desse ano é informação, né? Sim. A informação, ela gera empatia, que a empatia é se colocar no lugar do outro, e gera um desenvolvimento melhor da pessoa que tem o autismo, principalmente do autismo brando, porque ele sofre de não ter a sopa de feijão, de não ter a carne moída, de não tomar só um café preto. A mãe, toma um leite, come alguma coisa diferente aqui. A falta de informação, né, Juliana, é o grande, acho que a grande barreira, né, do autismo, ainda que, como você falou, sempre existiu, provavelmente. Sim. Mas aí identifica os dados. Eu lembro que assistia um filme Rayman que falava sobre isso, mas agora The Chosen traz Mateus como um autista, né, que é uma série bíblica do Novo Testamento. Essa informação, ela está sendo... Eu percebo que as pessoas estão debatendo mais sobre esse assunto, né? Graças a Deus, né? Eu acho que, como eu mencionei, em 2016 não tinha ninguém que falava sobre o assunto. Era um outro médico, um outro profissional. Hoje a gente tem uma associação. Hoje eu posso falar com você... todos os canais, todos os meios, se você acessar hoje, você tem informação sobre o autismo. Então, a informação é fundamental, principalmente para desmistificar muitas coisas, porque nem todo autista é superdotado, né? Nós temos várias situações dentro do processo do autismo. As pessoas, muitas vezes, elas assistem um filme e elas observam que aquele personagem, ele é superdotado. Nós temos caso de superdotação, mas a maioria dos autistas tem todas as dificuldades possíveis. Então, o autismo não vem sozinho. Ele vem junto com outras patologias. Ele é um transtorno, ele não é uma doença. Então, junto com esse transtorno, vem muitas coisas. Existe um número de autistas aqui em Xanxerê que a AMA conseguiu levantar? Então, a gente já tentou, já buscou, inclusive eu faço parte do CONDE, e a gente está tentando fazer um movimento para que o município, através do Ministério Público, ou algum outro órgão que possa nos auxiliar para ter dados reais. Porque nós temos hoje informações de escolas públicas, municipais, parte das escolas particulares, mas tem todo aquele outro gargalo que falta, vamos supor, que não está nem na escola pública, que não está na escola estadual, que já saiu, que já é adulto. Onde estão essas pessoas? Que muitas vezes quem atende já é a Secretaria de Saúde, então nós não temos dados reais, mas nós temos um grande número de autistas. Hoje, se você for ver no Brasil, os dados 2 milhões de autistas. Brasil é 1% da população. Sim, são muitos, né? Muitos autistas. E muitos não identificados, né, Juliane? Tem muitas pessoas que se adaptaram ao mundo porque tiveram que sofrer, porque as pessoas não eram identificadas. Por exemplo, o seu filho, se não tivesse essa consciência familiar, provavelmente até hoje ele estaria sofrendo porque ele não queria consumir outro tipo de produto, né? Mas nós estamos encaminhando para o final. O tempo passa rápido porque o assunto é muito rico, né? Sim. O que nós, como sociedade, poderíamos colaborar? Eu falo sociedade, falo a escola, né? O supermercado, a emissora de comunicação. As pessoas como um todo podem colaborar para facilitar a vida da pessoa que tem o autismo. Acho que o primordial é buscar informações, estar aberto a buscar essas informações, perceber que hoje o meu filho tem 11 anos, amanhã ele está no mercado de trabalho, porque eu trabalho para que ele tenha autonomia. Eu e meu marido, o nosso desafio é criar autonomia no meu filho. E amanhã a sociedade está preparada para acolher, para dar trabalho para essa criança, que vai ser um adolescente, que vai ser um adulto. Então, a escola tem um papel fundamental em aproximar essa criança dos demais, incluir essa criança, promover ações que tragam a informação. Porque, por exemplo, hoje um dos maiores desafios é a aceitação. Sim. As famílias não aceitam. Isso é um dado bem gritante. Então, quando eu não aceito como mãe, ou como pai, ou como família, porque às vezes envolve avós, dificulta todo esse outro processo. Eu não trato, eu não busco tratamento, porque existe uma gama de possibilidades.
E o autista, você precisa de uma equipe muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, meu filho faz 9 terapias no contraturno da escola. 9. Isso que não é o ideal ainda. Faltaria muitas terapias. Então, imagine aquela criança que não faz nada de terapia no contraturno da escola. O quanto ela precisa de estímulo, o quanto precisa ser moldado. Desculpa a pergunta, é um custeio particular ou existe um custeio público desse? Então, hoje existem políticas públicas, mas muito tímidas em relação a isso. Quando você fala de um tratamento de autismo, você não está falando, como eu mencionei anteriormente, de uma medicação específica. Sim. Hoje a terapia envolve muitos profissionais, no mínimo 5 profissionais. E aí, muitas vezes, você consegue 6 sessões de fono, mas não consegue as sessões de TO. Porque o meu filho até hoje não teve alta de nenhuma terapia. Nós estamos indo para 9 anos. Faça a conta de quantas sessões de terapias ele fez ao longo da vida dele. Mas a evolução aconteceu, né? Aconteceu, mas por quê? Porque muita coisa eu precisei abdicar do nosso conforto, né, para que a gente pudesse proporcionar para ele o mínimo necessário. E hoje, nem Estado, nem município, nem Estado, nem governo federal tem todas as políticas que é necessária. Então, a gente precisa, assim como a imprensa, assim como a sociedade, a AMA, que vai batalhar por isso, não tem só em Xanxerê, tem em vários lugares, para que tenha políticas públicas compatíveis e de acordo para o desenvolvimento dessas crianças, ou desses adolescentes, ou desses adultos. Porque você oferecer 6 sessões, 8 sessões, 12 sessões, não resolve nada do tratamento. Você precisa ter uma continuidade do processo. E que muitas vezes, como eu mencionei, leva 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Precisa uma política pública porque, assim, tem pessoas, famílias que têm condições, né? Como você oferece essas 9 terapias no contraturno. Mas tem pessoas que não têm nem conhecimento, né? Nem sobre como tratar, como enfrentar essa dificuldade, que é uma dificuldade. Você, como você falou no início, você quando tem um filho, acho que é perfeito, né? E de repente já começa a aparecer algumas questões, uma síndrome, um espectro, e que obviamente que esse amparo estatal, ele precisa acontecer, né? Esse amparo social, principalmente para as pessoas com pouco conhecimento e poucos recursos financeiros, para que haja a equidade no atendimento de pessoas com algum tipo de deficiência. Juliane Casagrande, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Xanxerê AMA, muito obrigado. O tempo é curto, nós tínhamos que falar muita coisa ainda, mas parabéns, tá? Por essa iniciativa de vocês de unir as pessoas que têm, as famílias que têm um autista, unir a sociedade para um tema tão caro, como eu falei no início, para toda a sociedade mundial. Obrigado. Eu que agradeço, convido a todos que não conhecem a AMA a conhecer. Nós temos hoje um Instagram, nós temos um site onde as pessoas podem se aproximar da associação através dos meios eletrônicos ainda, né? Mas a gente está aqui para acolher todas as famílias e fortalecer a associação para que no futuro próximo a gente tenha, quem sabe, um atendimento dentro da associação. O site é ama.com.br? Ama Xanxerê. amaxanxerê.com.br. E o arroba é Ama Xanxerê. Isso, Instagram, Facebook. Obrigado, Juliane. Eu que agradeço. Muito obrigado a Juliane Casagrande, ela que é mãe do Nicolas, que tem 13 anos. 11 anos. 11? Nicolas, 11 anos, só come sopa de feijão de meio-dia, manhã um café preto e à noite carne moída ou uma batata frita. Ele só come isso. São detalhes do autista e essa identificação é importante para você, mãe, você, pai, deixar a vida do seu filho mais confortável. Gente, tema desse ano é muito importante. Informação gera empatia. A empatia gera respeito. O tema do Dia Mundial de Conscientização em relação ao autismo, celebrado nesse dia 2 de abril.